os 7 centros da máquina humana. O objetivo desta conferência é aprender quais são eles, a função que eles têm na nossa máquina humana e o estado em que eles se encontram. O que são os centros? Os centros são similares aos chakras, mas os centros são do corpo físico, os chakras são da alma e as igrejas são do espírito. Temos 7 centros e vamos fazer o estudo de todos eles, as características, as funções, os defeitos, o que eles criam e aí vai, tá? Então, vamos continuar com o estudo. Centro, localização do centro, a função dele, a energia que consome, o sentido e o defeito que lhe caracteriza. Primeiro o centro sexual, ele se encontra no osso cóccix. Todos os centros, o princípio, a base deles é na coluna vertebral. Qual é a função dele? É criar. E ele cria, o sexo cria de 3 maneiras. Existe o infrassexo, que é o sexo inferior, que é onde vai se praticar entre homem e mulher, o homossexualismo se encontra aqui também, ou até a própria masturbação. Esse infrassexo, o objetivo é o prazer animal, o gozo animal, e essa prática se faz somente para isso. Não tem objetivos transcendentais nesses casos, nem sequer a reprodução da espécie. A reprodução da espécie é o segundo tipo, que se chama sexo normal, que aí é onde se reproduz a espécie. E existe o outro, que é o suprassexo, o sexo superior, que se pratica entre homem e mulher. Nessa prática, nesse coito realizado, o propósito é transcendente, que é transmutar a própria energia para a criação da própria alma e do próprio espírito, a criação superior. Esses são os 3 tipos de criações que esse centro sexual faz. A energia que utiliza é a sexual, o sentido é o tato, que é o primeiro sentido que temos ao nascer, é o primeiro sentido que se tem, é o tato, que também faz parte da parte sexual. E o defeito que caracteriza é a preguiça, tá? O seguinte centro é o instintivo. Ele se encontra na coluna vertebral, no osso sacro. Ele vai subindo. A função desse sentido, atualmente, é desejar. Eu desejo. Mas essa função de desejar, por ser instinto, todo o tempo estamos desejando. Desejo isso, desejo aquilo, o outro, porque isso faz parte do instinto. É esse centro, essa é a sua função. Mas, se colocamos consciência nesse centro, ele muda a função. Começa a ser aprender, que é capturar o profundo significado de cada desejo. Isso daí merece muito cuidado e aprofundar mesmo nesse centro. Além disso, o centro instintivo, a função dele é também ser tetrasustentador de todo o sistema dos centros e da reprodução das células, do organismo, da parte vital, das energias, até o sangue. Esse centro instintivo, ele produz todas as nossas energias, a energia sexual e a todos os centros que agora vamos estudar, e ela sustenta a máquina humana. É muito importante esse centro. E é muito importante colocar atenção, porque o instinto toma conta de toda a parte mental, emocional nossa. É muito importante colocar atenção. A energia é instintiva, o sentido é o gosto e o defeito, a cobiça. Mais para frente vamos estudar melhor. O centro emocional inferior é o próximo centro. Ele se encontra na coluna vertebral, na altura do umbigo. A função dele é sentir.
emoções, positivas ou negativas. Não importa se está triste ou se está alegre, se está desesperado ou está esperançoso, ou ódio ou apaixonado, com raiva, com amor, e aí vai. A função desse centro é sentir. Tudo que nós sentimos se manifesta no centro emocional inferior. A energia emocional, o sentido é o olfato e o defeito que o caracteriza é a luxúria. Quarto centro é o centro intelectual inferior. Ele se encontra na altura do coração, na coluna vertebral. A função desse centro é pensar, projetar, lembrar, recordar, formar ideias. Tudo o que a gente pensa, conversa interiormente, julga mentalmente, tudo isso é feito por esse centro, é produzido por esse centro intelectual inferior. A energia é mental, o sentido é a audição e o defeito é o orgulho. Passando para o outro centro, o quinto é o centro motor. Ele se encontra na coluna vertebral, na altura da laringe. A função desse centro, é fazer e falar. Obrar, fazer com obras, com fatos, fazer, cozinhar, andar de bicicleta, caminhar, conversar, escrever, fazer qualquer tipo de obra, fazer uma casa, fazer um projeto, fazer uma faculdade, construir um prédio, tudo isso vem do centro motor, são os fatos. A energia é motriz, o sentido é visão e o defeito que o caracteriza é ira, tá? Até esse centro, os primeiros 5 centros da máquina humana que a gente vai subindo, eles se encontram em estado degenerado ou desequilibrado, porque nós utilizamos muito esses centros de forma desequilibrada. Mais para frente a gente vai estudar isso. Os seguintes 2 centros, eles são superiores, porque nós não temos contato com eles. A maioria das vezes nós não temos contato porque eles são parte da consciência. O centro emocional superior, ele se encontra na glândula pituitária, já dentro da cabeça, mais ou menos na altura da glabela, do intercílio. A função real desse centro é julgar-se a si mesmo. Por isso ele se encontra aqui, onde quando a gente vê, aí é onde vamos nos julgar em vez de julgar os demais. Aqui se encontra a balança, a nossa própria balança. Então, criticar, julgar ao próximo é o efeito contrário desse centro. É por isso que se encontra desligado a nós. Quando começamos a fazer o julgamento para dentro, para os meus próprios efeitos, as minhas próprias ações, em vez de julgar o outro, aí eu começo a ter função com esse centro. A energia é da consciência, o sentido é a autoobservação de si mesma, também chamada como clarividência. É a mesma coisa. E o defeito que se encontra para o trabalho, para fazer o trabalho, é a gula. Bom, o centro intelectual superior, ele se encontra na glândula pineal, um pouco mais elevado na cabeça, e a função desse centro é saber. É simplesmente saber. Isso daí faz parte da consciência e a função é simplesmente ser e saber. A energia é do espírito puro, o sentido é polividência, que é um pouco mais elevado da clarividência, e o defeito é a inveja. Nós temos esses 7 pecados capitais, que são os 7 defeitos principais. Por oposição ao nos liberar, a chegar à autorrealização do ser, vão se tornar nas 7 virtudes principais, tá? Bom,
O estado em que todos esses centros se encontram, pelo menos esses 5 centros principais não, mas o centro sexual, o instintivo, o emocional inferior, o intelectual inferior e o motriz, eles se encontram em desequilíbrio, porque todo o tempo estamos consumindo muita energia deles, falando demais, pensando demais, fazendo errado, falando coisas erradas, criticando, julgando, sentindo todo o tempo emoções, julgando, na rua, em casa, no trabalho, no trânsito, no ônibus ou de carro. Estamos todo o tempo pensando, projetando, sentindo raiva, ódio, ficamos com impaciência, com alguma agonia. Isso, a parte do ego vai se alimentando através desses centros, através dessas manifestações onde eles consomem a nossa energia. É por isso que esses centros se encontram desequilibrados. Para iniciar o trabalho sobre si mesmo, é urgente a poupança de energia. Então, vamos poupar energia para começar as nossas primeiras criações. Isso só se vai dar se começamos a observar onde estamos jogando energia. Observar os pensamentos, observar os sentimentos, o que eu faço, estou falando demais, o instinto mesmo, e até na prática sexual. Em vez de chegar pela noite e fazer uma prática sexual e derramar o resto de energia que ficou, não, vamos poupar essa energia, porque as criações começam a partir da poupança dela. O equilíbrio dos centros é a prática que vamos fazer para que todo esse processo de desequilíbrio e para que se dê a poupança de energia, precisa dessa prática de equilíbrio dos centros. Eu vou começar a me auto-observar. Eu vou observar os 4 retos, os 4 corretos, também pode se chamar. Eu tenho que observar dentro de mim o que eu sinto, o que eu penso, o que eu falo e o que eu faço. Isso eu vou programar na minha cabeça, na minha compreensão, o que é correto fazer, o que é correto falar, sentir, o que é correto pensar. Isso só é possível através da compreensão de que o eu gasta energia, consome a nossa energia. O eu faz nos perder tempo. O eu nos mecaniza aquela função de pensar, função de falar, tudo tempo mecânico. O eu é o oposto ao ser, ou seja, simplesmente ele atua para ser contra a ele. O ego, o eu, ele se manifesta no que é falso, no que é subjetivo, no que não é útil, no que não é verdadeiro, que é o real ser. E assim, várias perguntas vai formar o que é correto fazer, o que é correto pensar, sentir e falar. Então, qualquer frase, qualquer ação que eu faça, qualquer pensamento que vier, qualquer sentimento, isso daí, esse sentimento é correto? É do meu ser ou é do meu eu? É um ego que está se manifestando? Está roubando minha energia? Está perdendo meu tempo? Estou perdendo meu tempo pensando isso, sentindo isso, fazendo ou falando ociosamente, conversando, fofoca, caluniando. Isso é justo? Isso é verdadeiro? Isso é real? É útil? Então são essas perguntas que vai fazer que eu comece a me observar e comece a ter essa compreensão para que eu possa começar a poupança de energia e a equilibrar os meus centros inferiores. Então, a pergunta é diária, de instante em instante. Vem o pensamento na minha cabeça de consumismo. Isso daí é justo? Isso daí é verdadeiro? É do meu ser ou é o eu? É um defeito? Se não for, Mãe Divina, se for, né? Mãe Divina, elimine esse eu que está gastando minha energia. Vem o sentimento de
de luxúria ou alguma raiva, isso daí é justo? Isso daí é útil? Isso daí faz parte do meu ser ou é um defeito? Uma mecanicidade que está vindo automaticamente? Mãe Divina, elimina-se eu, que está gastando a minha energia. O que eu estou fazendo é do ser ou é do ego? Está gastando minha energia ou é útil? É verdadeiro fazer isso que eu estou fazendo? Continuar com essa ação? Se não for, Mãe Divina, elimina-se eu. Elimina esse defeito por tal motivo. Sempre o objetivo final é porque ele gasta energia. Aos poucos vai se gastando muita energia. E durante o dia a gente fica gastando e pela noite a gente não consegue fazer nenhuma prática de meditação, desdobramento astral, muito menos o suprassexo, que é a própria criação da alma. Então, essas são as perguntas que eu vou fazer nos meus 4 retos. O reto falar, o reto fazer, o reto sentir e o reto pensar. E isso só é possível se tem a autoobservação. A vigília de si mesmo, de instante em instante, de momento em momento. Cada instante, cada porta que eu passo, eu pergunto o que eu estou fazendo, cada palavra que eu falar, até começar, antes de falar, eu já segurei esse eu que queria falar. E aí vai. Então, essa daqui é a prática para o equilíbrio dos centros.